Salve galera, aqui é o professor Sandro Azevedo e nós vamos para mais uma aulinha do canal MB Matemática Básica. Eu te ajudo com as aulas e você me ajuda e ajuda outras pessoas também dando um joinha, se inscrevendo no canal e compartilhando esse vídeo. Bora lá? Bom, nesse vídeo agora nós vamos retomar o conceito de números mistos que eu falei na aula anterior. Se você não assistiu essa aula, eu vou deixar um card aqui em cima para que você vá até lá e assista. Bora aprender matemática? Vamos aí? Qual é o significado de uma fração mista? Primeiro, isto aqui significa, esse 1 significa quantos inteiros foram pegos. Isso aqui é um inteiro. E essa parte é a parte da fração. Quantas partes fracionadas foram pegas. Então, isso aqui é uma mistura, então, de parte inteira com uma parte fracionária. Então, é 1 inteiro mais 2 sétimos. Esse é o significado disso. Então, o que significa isso na prática? Então, vamos pegar alguma coisa aqui que está dividida em 7 partes. Eu tenho lá 1 inteiro, que é essa parte aqui, ó, 1 inteiro de 7 partes, mais 2 sétimos. Aqui tem 2 sétimos. Aliás, aqui tem 1 inteiro completo. Vamos lá, recapitulando aqui. Aqui eu tenho 1 inteiro e isso aqui é 1 inteiro dividido em 7 partes. Então, como é 1 inteiro mais 2 sétimos, essa fração mista significa isto, que é 1 inteiro, mais 2 partes de 7. Ó, é isso que nós temos. 1 inteiro mais 2 sétimos. Ok? Isso é o significado de uma fração mista. É a mistura de 1 inteiro, de uma parte inteira, com uma parte fracionária. Seguindo em frente aqui, então vamos fazer mais um exemplo aqui então de um número misto. Vamos pegar aqui, por exemplo, 2 e 1 terço. O que significa isso? Na linguagem matemática eu posso dizer que são 2 inteiros mais 1 terço desses inteiros. Então, como aqui foi dividido em 3, eu vou pegar um exemplo aqui, usando as pecinhas. Ó, alguma coisa dividido em 3. Como são 2 inteiros, eu tenho que ter isso aqui, ó. 2 inteiros dividido em 3 partes. Só que, se são 2 inteiros e mais 1 terço, teria que ter mais uma pecinha inteira, mais uma barrinha de chocolate aqui. E aí, essa parte, só vou utilizar 1 terço dela. Então, uma parte inteira, 2 partes inteiras, mais 1 terço. Isso é número misto, ó. Então, leia, como é que eu faço para ler isso aqui? 2 inteiros, mais 2 inteiros e 1 terço. Esse E é o mais. 2 inteiros mais 1 terço. 2 inteiros mais 1 terço. Isso é o significado do número misto. Beleza? Vamos fazer agora a sequência aqui com alguns exemplos. Transformação de fração imprópria em número misto. Como é que eu faço para transformar uma fração imprópria em número misto? Então, aqui eu tenho 10 sétimos. Então, vamos pegar aqui o nosso exemplo utilizando o Lego. 10 sétimos. Isso aqui é uma fração imprópria. 7 partes. Vamos pegar mais aqui as outras 7. Para formar o 10 sétimos, o que eu preciso? Eu dividi em 7 partes e peguei 10. Então, aqui já tem 7. Para formar as 10, eu tenho que colocar mais 3 pecinhas. Isso aqui é o significado de 10 sétimos. Certo? Bom, como é que eu posso agora fazer isso? Um cálculo que me ajude a chegar nesse número misto. Então, nós podemos fazer o seguinte cálculo. Então, lembre o que nós temos aqui, ó. Nós temos 1 inteiro mais 3 partes desse inteiro.
Então já consegue dizer aí qual é a resposta? Então o que significaria essa fração imprópria em número misto? Quantas partes inteiras nós temos para formar esse número misto? Eu tenho uma parte inteira, concorda? E quanto de parte fracionada eu tenho? Mais 3 de 7. Então, isso aqui seria 1 inteiro mais 3 sétimos. Ok? Que na linguagem do número misto, eu posso escrever 1, daí um tracinho aqui um pouquinho para cima, e 3 sétimos. Mas agora eu vou te mostrar um cálculo aqui que você pode fazer. Como é que você faz isso para um número mais complicado, por exemplo? É só você pegar o 10, dividir ele por 7. 10 dividido por 7 dá 1. E fazendo a subtração aqui, nós vamos ver que vai sobrar 3. O que significa isso? Que deu 1 inteiro mais 3 sétimos. 1 inteiro mais 3 sétimos. Então, a partir dessa divisão, você pega esse número, é a parte inteira, e isso aqui é o que sobrou, além das 7 partes. Então, ficou 3 sétimos. Vamos fazer mais um exemplo aqui, 12 quintos. Então, agora eu tenho uma coisa dividida em 5 partes. Então, vamos pegar aqui. 12 quintos. O negócio foi dividido em 5 partes. Uma barra é o suficiente para você pegar 12? Não, né? 2 barras são suficientes para você pegar 12? Também não. Aqui, com 2 barras, eu peguei 10 partes, né? 2 barras de 5, eu peguei 10. Para chegar nas 12, eu teria que pegar uma outra barra, só que dessa outra barra eu vou utilizar somente 2. Concorda? Então temos lá 5, 10 e 12. Como é que fica isso, então, para ser escrito na forma de número misto? Então vamos escrever aqui. Quantos inteiros foram? 2 inteiros completos. Mais quanto de parte quebrada? Foram 2 partes de um total dividido em 5. Isso é o significado, né, desses 12 quintos. Então, são 2 barras inteiras mais 2 pedacinhos. Escrevendo isso agora na forma de número misto. A parte inteira você põe aqui, põe um tracinho aqui um pouquinho para cima da linha normal, e aqui você acrescenta o 2 quintos. Como é que nós faríamos isso por cálculo? Por cálculo, se nós vamos pegar o 12, divide ele por 5. 12 dividido por 5 dão 2, que são as 2 partes inteiras. Concorda? São as 2 partes inteiras que deu. 2 vezes 5, 10. A hora que eu fizer a subtração aqui, sobram 2. Então, deu 2 partes que são a parte inteira. E sobrou mais essa parte que é a parte fracionária. Então, a partir desse valor aqui, nós montamos o número misto. O 2, que é a parte inteira, mais o que sobrou, que são os 2 quintos. Beleza? Isso aqui é o significado da parte fracionária, ok? Bom, então aqui foi a transformação de imprópria em número misto. Agora, seguinte, agora nós vamos fazer o contrário. Transformar número misto em fração imprópria. Então, nós vamos fazer o processo contrário. Então, o que significa esse 1 e 3 sétimos? Significa 1 inteiro mais 3 sétimos. Se isso aqui está dividido em 7 partes, aqui, para a gente juntar, o inteiro estaria dividido em 7 partes também. Então, vamos voltar aqui ao nosso exemplo concreto. Nós temos aqui 3, 6, 7, 1 inteiro, mais 3 partes de 7. Eram 7 partes
Opa, tá faltando uma aqui. Ó, 1 inteiro. E aí eu vou pegar dessa outra barra 3/7. Certo? Agora, para a gente juntar e saber o total disso aqui, esse inteiro, ele também não é dividido em 7 partes. Então, eu posso escrever ele assim, ó. Esse 1, ele pode ser escrito como 7/7, que é um inteiro, ó. 7 partes e foram pegos 7. Dividido em 7, pego 7, que é um inteiro. Mais 3/7. Ok? O 7/7 mais 3/7. A gente não falou ainda, vai ser a próxima videoaula, uma das próximas videoaulas, mas a gente vai falar de operações com frações, mas aqui já dá para a gente perceber que é bem simples. Quando eu tenho 7/7 com mais 3/7, com quantos sétimos nós vamos ficar no total da história? É só juntar o 7 que eu tenho aqui com mais 3 que eu tenho aqui, eu vou voltar nos 10/7. Ok? Existe uma regrinha para isso aqui, para fazer de maneira rápida, que alguns também gostam de fazer. Vamos aproveitar para falar dela aqui, né? Então, a regrinha, um método prático para fazer isso. O pessoal sugere por aí que seja feito assim, ó. É a mesma coisa, né? Mas aqui a gente está fazendo envolvendo o significado. Aqui é uma regrinha. É um risco fazer muita regrinha porque você pode não saber do que está falando. E isso é um perigo na matemática. Então a regrinha diz o seguinte, que você pega esse 7, multiplica por esse número e soma com esse outro que está aqui. Então quanto vai dar isso? 7 vezes 1, 7. Com mais 3, 10. Então você escreve lá 10/7. Isso aqui é uma maneira mais rápida de fazer a transformação de número misto para fração imprópria. Certo? Vamos fazer mais um exemplo aqui de baixo. Então agora o exemplo que eu estou fazendo, ele está na forma de divisão por 5. Então vamos dividir aqui em 5. Então, 2 inteiros e 2/5. Então, quantas barras eu vou precisar no total? 2 inteiras. Então, vamos escrever agora aqui na forma matemática. 2 inteiros mais 2/5. Esse é o significado de número misto. Certo? Então, 2 inteiros estão aqui. Só que da outra barra, que seria dividida em 5 partes, eu vou precisar de apenas 2. Então aqui estaria a terceira barra, mas eu vou precisar de 2 apenas. Ok? Então isso aqui, ó, são 2 inteiros mais 2/5. Ok? Agora vamos tentar traduzir isso aqui. Com quanto eu vou ficar no total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu dividi em 5 partes, mas eu peguei 12. Então, consegue enxergar aqui que isso aqui representa 12/5? É uma fração imprópria que representa 12/5. Mas vamos montar por aqui do jeito que a gente fez o outro. Então, esse número aqui de 2 inteiros, o que ele representa na forma de divisão por 5? Então, eu tenho que fazer isso aqui virar alguma coisa de 5, né? Divisão por 5. Esses 2 inteiros são isso aqui, ó. São 2 barras, ou seja, 10 partes, só que foram divididas em 5. Então, concordam que esse 2 é a mesma coisa que 10 dividido por 5? Ó, são 2 unidades divididas em 5 partes. Eu peguei as 2 barras, então isso virou 10 partes de 5. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes de 5. Que é a mesma coisa que 2. Frações equivalentes. Mais 2/5. Juntando isso, 10/5 com mais 2/5, a gente volta nos 12/5 da fração imprópria. Fazendo pela regrinha, como é que fica isso? Pela regra,
nós teremos lá 2 e 2/5. Fazendo pela regra, que agiliza bem o serviço, né? Isso vezes isso, somando com isso. Então, 2 vezes 5, 10, com mais 2, 12. 12/5. É uma regra prática para chegar rapidamente nesse valor aqui do número misto na forma de fração imprópria, ok? Espero que você tenha gostado. Lembra aí, se você ainda não curtiu, se inscreveu no canal, aproveita para fazer aí agora, para clicar no joinha pra gente. Lembra de se inscrever. Se for possível, compartilhe esse vídeo aí também. Beleza? Qualquer coisa que você não tenha entendido, qualquer comentário que você queira fazer, aproveita agora o momento e já clica nos comentários aí. Isso vai ajudar bastante o canal a crescer. Eu te ajudo nas aulinhas e você tenta ajudar mais pessoas aí, compartilhando, curtindo, se inscrevendo no canal. Beleza? Abraço e até a próxima.